Treinamento para mesários. Eleições 2020. Orientações preliminares. Olá! Vamos ver agora algumas orientações preliminares que são providências de grande importância para o bom andamento dos trabalhos no dia da votação. No dia da eleição, você, mesário, vai encontrar eleitores que podem estar tranquilos e sem pressa, mas também vai encontrar eleitores que podem estar apressados, impacientes ou até mesmo mal-humorados. Lembre-se de que nesse dia você deve agir com bom senso, atenção e cuidado na forma de tratar os eleitores. O bom senso vem da empatia e também da observância de procedimentos para o bem comum. Diante de algum problema, você, mesário, deve manter a serenidade e enfrentar a situação com confiança e otimismo. Ao ajudar a garantir a lisura do processo eleitoral, você está agindo para o fortalecimento da democracia. Vamos então às orientações preliminares. Fique atento a essas dicas. Orientações sanitárias de prevenção ao Covid-19. O mesário deve utilizar a máscara e o protetor facial durante os trabalhos de votação e limpar as mãos com álcool em gel nas seguintes situações: no início e no fim das atividades da sessão, quando achar necessário, após manipular o caderno de votação, após tocar o eleitor ou seus objetos e documentos, se acontecer. Os eleitores devem usar máscaras na fila e no interior da sessão eleitoral. Além disso, devem limpar as mãos nas seguintes situações: antes de assinar o caderno de votação, antes e depois de usar a almofada para carimbo, caso seja preciso coletar a impressão digital do eleitor, que não saiba ou não possa assinar, e depois de votar, antes de sair da sessão eleitoral. Preferência para votar. O cidadão que está no grupo de prioridade deve ter atendimento preferencial na fila que antecede a entrada na sessão eleitoral. O Código Eleitoral também assegura a preferência para votar a alguns grupos específicos de eleitores. Você vê na tela todos os grupos de eleitores cuja preferência está assegurada. Como mesário, você vai precisar organizar a fila, utilizando o bom senso. Para isso, é necessário que você tenha empatia e cortesia no atendimento ao eleitor e o cuidado em respeitar as normas vigentes. Mas e se, por exemplo, uma grávida e uma pessoa com deficiência chegarem para votar ao mesmo tempo? O que fazer? O mesário deve observar a preferência, conforme a ordem de chegada desses eleitores. Os mesários e os fiscais de partidos e coligações, munidos da respectiva credencial, devem votar após os eleitores que estiverem presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Evite conflitos, mantendo uma postura ética e respeitosa. Seja educado e discreto em relação a todos. Mostre interesse em resolver problemas, especialmente os problemas do eleitor. Deixe claro para o eleitor que você está cumprindo procedimentos legais e que possui a clara visão de como poderá ajudá-lo. Muitas vezes, o eleitor só quer ser ouvido, mesmo que a situação já tenha sido solucionada. O ideal é afastar-se com educação e simpatia e dar continuidade às atividades da sessão eleitoral normalmente. Acessibilidade. Vamos falar agora de acessibilidade. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, acessibilidade significa a possibilidade de condições de alcance ou utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Algumas ações para acessibilidade são: instalação de rampas e elevadores, remoção de piso escorregadio, utilização da língua brasileira de sinais, Libras, ou alguma linguagem em substituição à comunicação oral, oferta do sistema de escritas tátil para pessoas cegas, o Braille, ativação do áudio da urna eletrônica e a utilização de símbolos, substituindo a escrita, para facilitar o entendimento de pessoas com deficiência intelectual. É impossível prever tudo o que ocorre na sessão eleitoral. O mesário precisa ter tranquilidade para lidar com as pessoas e suas condições. Algumas intervenções simples, feitas por você, mesário,
podem facilitar o exercício da democracia. Por exemplo, ficar atento no momento de organizar o local da urna para não comprometer a passagem de pessoas obesas ou com dificuldade de locomoção. Sempre que quiser ajudar um eleitor, pergunte qual é a melhor forma de proceder. E lembre-se, é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa doente. A deficiência pede adaptações em casos específicos. Não se ofenda se a sua oferta de ajuda for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Vamos falar agora das pessoas com deficiência. Segundo a Lei 13.146 de 2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E as pessoas com mobilidade reduzida? Ainda segundo a Lei 13.146 de 2015, pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ao atender um eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, você, mesário, deve verificar se é necessário que o eleitor conte com o auxílio de uma pessoa da sua confiança. Se for realmente necessário, você deve permitir o ingresso do acompanhante, que pode, inclusive, digitar os números no terminal do eleitor. Importante: o acompanhante do eleitor deve se identificar junto à mesa receptora e seu nome e documento devem ser registrados em ata. Mas atenção! A pessoa que ajuda o eleitor a votar não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, nem de partido político ou coligação. Os eleitores com deficiência precisam ser respeitados, e isso só é possível quando focamos no cidadão que está por trás da deficiência. A abordagem a esses eleitores com deficiência não se distingue tanto da abordagem dos demais. Todo ser humano deseja ser respeitado, aceito, ter a liberdade para se expressar e para ir e vir. As pessoas com deficiência também. Bom senso e naturalidade são essenciais nos relacionamentos, e isso não é diferente do relacionamento com pessoas com deficiência. Documentos para identificação do eleitor. Passamos a outra orientação preliminar, que são os documentos utilizados para a identificação do eleitor. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto que comprove a sua identidade para votar. Você vê na tela os documentos que servem para a identificação. E-título, título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Mais uma vez, atenção! O eleitor não pode ser identificado com certidão de nascimento ou de casamento, carteira de estudantes, nem qualquer outro documento além dos documentos oficiais que você viu anteriormente. Dúvida quanto à identidade do eleitor e impugnação. Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que ele esteja portando título de eleitor e documento oficial com foto, o presidente da mesa receptora de votos deve interrogá-lo sobre seus dados pessoais constantes, dos seus documentos e do caderno de votação, conferindo também sua assinatura. O presidente da mesa deve fazer perguntas sobre os dados constantes do documento de identificação, tais como os nomes dos pais e a data de nascimento. Se a dúvida persistir, o presidente da mesa deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Se houver alguma impugnação, é hora de atuar com firmeza e tranquilidade para evitar constrangimentos e conflitos no interior da sessão eleitoral. A impugnação pode ser apresentada por mesários, fiscais ou qualquer eleitor, verbalmente ou por escrito, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Nesse caso, ele é convidado a aguardar até que o juiz eleitoral compareça à sessão para decidir sobre o problema. Enquanto isso, a votação deve prosseguir normalmente. Lembre-se de atuar com respeito, mesmo em situações de dúvida ou impugnação. A ocorrência deve ser registrada em ata.
Fiscalização na sessão eleitoral. Outra orientação preliminar importante é relativa à fiscalização dos candidatos, dos partidos políticos e das coligações. Os candidatos registrados e fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. O presidente da mesa deve verificar as credenciais dos fiscais de partidos e coligações que pretendem atuar na sessão eleitoral. É permitida a substituição dos fiscais pelos partidos. O fiscal pode atuar em mais de uma sessão eleitoral. Ele pode acompanhar a entrega do material à junta eleitoral, desde que às suas expensas. Cada partido ou coligação pode nomear, para cada mesa receptora de votos, 2 fiscais, que devem atuar um de cada vez, mantendo-se a ordem no local de votação. Atenção! A fiscalização não pode interferir no voto dos eleitores, nem perturbar a ordem no local de votação. Caso isso aconteça, o presidente da sessão deve solicitar aos fiscais que se retirem. Fique atento ao uso do crachá dos fiscais, pois caso esteja em desacordo com as normas previstas, o presidente deverá orientar sobre os ajustes necessários. O crachá do fiscal deve medir até 12 por 10 centímetros e conter apenas nome do fiscal, nome e sigla do partido ou da coligação. Propaganda na sessão eleitoral. Mais uma orientação preliminar importante é relacionada à propaganda. Aos mesários é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, de coligação ou de candidatos. Aos fiscais é proibida a padronização do vestuário ou qualquer inscrição que caracterize pedido de voto. Aos eleitores, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por partido, coligação ou candidato, revelada pelo uso de bandeiras, broches, etiquetas, adesivos e camisetas. Atenção! É importante que todos os mesários mantenham a postura de neutralidade durante a votação. Por essa razão, convém evitar comentários sobre política, candidatos ou partidos durante os trabalhos eleitorais, inclusive nas redes sociais. No dia da votação, caso algum eleitor resolva comentar sobre política, candidatos ou partido enquanto aguarda votar, você não deve emitir opinião sobre o assunto. Imprensa na sessão eleitoral. A imprensa pode ser autorizada pelo juiz eleitoral a atuar dentro da sessão eleitoral, mas os jornalistas não podem interferir no trabalho dos mesários e, em hipótese alguma, violar o sigilo do voto. O presidente da sessão deve definir uma área onde a imprensa possa permanecer para obter imagens, nunca entrevistas, resguardando, além do sigilo do voto, o acesso dos demais eleitores ao local. Esse momento requer atenção especial para cabos, fios e outros equipamentos da imprensa que possam causar acidentes. Poder de polícia. Finalmente, vamos falar do poder de polícia. O presidente da mesa receptora de votos e o juiz eleitoral têm poder de polícia dos trabalhos eleitorais. O que isso quer dizer? Cabe ao presidente e ao juiz zelarem pela ordem e pela compostura devidas, de modo que, se alguém comprometer essa ordem ou estiver praticando qualquer ato contra a liberdade eleitoral, a força pública pode ser acionada. A força pública deve ficar a 100 metros da sessão eleitoral, não podendo se aproximar do local de votação ou nele entrar sem a ordem do presidente da mesa. Ética e cidadania. Agora, um momento de reflexão. Temos sempre que pensar na cidadania ativa, ou seja, temos que nos sentir parte de um país, querer e fazer o melhor para a sociedade. Temos que ter a consciência de que o empenho para construir um país melhor faz parte de uma ação coletiva, mas tem a força motriz na ação individual, na ação concreta dos indivíduos. Pois, se cada um de nós fizer a sua parte, o coletivo consegue avançar. Devemos, então, exercer plenamente a nossa cidadania, que vai desde os pequenos atos, como não jogar papel no chão, até os grandes, participando ativamente do processo político eleitoral. Na sua posição de mesário, você já pensou em como poderia influenciar o mundo à sua volta para ser mais ético? Já pensou como a sua atitude pode fazer com que os mesários da sua sessão também passem a exercer essa influência? A ética deve permear nossas ações, e isso significa pensar no coletivo, no outro diante de nós. Que tal irmos mais adiante e sermos mais que éticos, pessoas que fazem diferença?
O mesário deve dar bons exemplos, inclusive por ser representante do povo na fiscalização e na legitimação do processo eleitoral. Nosso convite é para que você seja um co-criador dessa nova realidade. Recapitulando. Eleitor com mais de 80 anos possui prioridade sobre os demais. Ao atender um eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, verifique se é necessário que o eleitor conte com o auxílio de uma pessoa de sua confiança. Convém evitar comentários sobre política, candidatos ou partidos durante os trabalhos eleitorais, inclusive nas redes sociais. Cada partido ou coligação pode nomear 2 fiscais para cada mesa receptora de votos, os quais devem atuar alternadamente. Aos eleitores, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa, da preferência por partido, coligação ou candidato, revelada pelo uso de bandeiras, broches, etiquetas, adesivos e camisetas. Cabe ao presidente da mesa e ao juiz eleitoral zelarem pela ordem e pela compostura no local de votação. Ser mesário é ser representante do povo na fiscalização e na legitimação do processo eleitoral. Chegamos ao fim desta aula. Esperamos que você esteja motivado para continuar seus estudos. Feche esta tela, faça os exercícios e até a próxima aula.